Bom dia, irmão, paz do Senhor. Que bom que você veio para o nosso devocional, para estarmos juntos compartilhando as Escrituras Sagradas. Nós estamos em Êxodo, capítulo 20, no devocional Descobertas. Eu te animo a que você tome papel, que você tome seu caderno, que você tome caneta, sua Bíblia, e a gente vai meditar junto nesse texto do Êxodo, parte de Êxodo 20, capítulo 21 e também o capítulo 22. São textos que têm muitas lições. Deus se revela de uma maneira muito bonita aqui, né? Mostrando o seu cuidado, principalmente com aquele que é o fraco, o necessitado, o pobre, a mulher, o órfão. Deus, ele está com suas leis, colocando o seu olhar sobre aqueles que têm mais necessidade, sobre aqueles que são mais vulneráveis, sobre aqueles que eram os mais oprimidos na sociedade. Então, as leis do Senhor estão voltadas para essas pessoas, para outras pessoas também da sociedade. Mas você vai ver que a maior parte das leis está voltada para essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, e a primeira coisa que Deus vai falar depois dos 10 mandamentos é justamente sobre o culto a Ele. A oração é algo que Deus deixa você abrir o seu coração e falar com Ele e dizer aquilo que está dentro da sua alma, nos seus sentimentos, na sua razão, na sua mente. Mas, meu amado irmão, o culto, Deus, Ele vai regular. O culto, a gente não pode fazer o que a gente quer. O culto não pode ser à nossa maneira. Deus vai dizer que você não pode fazer um altar para Ele do jeito que você quer. Deus vai dizer que você não pode sacrificar o animal que você quer. Deus, Ele vai colocar parâmetros, limites no culto, porque o povo de Israel estava dentro de uma cultura, no caso egípcia, que tinham cultos pagãos, e o povo de Israel iria para um território que é a terra que mana leite e mel, a terra de Israel, onde haviam 8 nações, e cada uma dessas nações tinham seus cultos pagãos, seus deuses, enfim. Então Deus precisa regulamentar o culto. Então a preocupação de Deus aqui, no texto, no capítulo 20, versículo 22, com relação ao culto, é que eles iam ter um único Deus. Eles não iam ter outro Deus, já que Deus falou com eles e mostrou para eles, arrancando eles da terra do Egito, mostrando que todos os deuses do Egito eram mentira e, consequentemente, todos os deuses das outras nações também são mentira. Eles iriam adorar e servir apenas ao Senhor. E quando eles fossem ofertar ao Senhor, quando eles fossem adorar o Senhor, cultuar o Senhor, eles iriam fazer isso, mas em santidade. Por isso, e aqui tem uma coisa interessante, você não poderia colocar degraus no altar do Senhor, para que aquele que estava ministrando, ninguém visse de baixo para cima as partes íntimas dessa pessoa. Isso tem uma aplicação muito bonita. Porque hoje em dia, irmão, dentro dessa cultura da imagem que nós temos, nós vemos pessoas que estão no louvor, na pregação, e essas pessoas, às vezes existem igrejas que fazem danças e aquela coisa toda. O que nós precisamos entender aqui como princípio é que no altar do Senhor, isso é no culto ao Senhor, seja ele quem estiver ali ministrando, não deve haver nenhum aspecto de sensualidade no culto. Decotes, transparências, né? Coisas curtas, apertadas demais, ou a pessoa está ali tentando de alguma maneira expor sua beleza, entendeu? Então, assim, não deve ser essa a motivação do culto. A pessoa não pode estar no culto dessa maneira, ok? Então, a gente tem que ter cuidado. E aí a gente precisa ver essa motivação de pessoas dançando na frente da igreja. Qual é a motivação disso? Né? Claro que, obviamente, em primeira mão, na tacada assim, a pessoa vai dizer, não, eu estou ali adorando a Deus com a minha dança e tal, não sei o quê. Mas
pode haver, e isso não apenas o pessoal que dança, mas o pessoal que canta e prega, pode haver uma ideia ou uma intenção de ser, de aparecer, de querer colocar o foco não em Deus, mas em si mesmo. Então, todos esses elementos precisam ser pensados, precisam ser vistos. A gente não vai ver nada disso, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, de pessoas dançando durante o culto, ok? A gente não vê isso na Bíblia, pessoas que estão ali durante o culto dançando. A gente vê um episódio com Davi, mas Davi não estava no culto propriamente dito. Davi estava transportando a arca e ele estava dançando ali com alegria diante do Senhor. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para não tomar um ponto e fazer daquilo todo. Então, veja que não existe no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, dança no culto nesse sentido. Então a gente precisa repensar algumas coisas, porque a gente pode começar a introduzir coisas no culto que vão tirar a atenção da pessoa de Deus e da simplicidade do culto para poder colocar coisas que a gente acha que são bonitas, que são legais. Por exemplo, essa questão de iluminações demais, fumacinha, todos esses apetrechos, né, que vão sendo colocados no culto. Será que isso não tira a atenção? Será que a gente não fica sofisticando demais o culto? E o culto do Novo Testamento, que era feito de maneira tão simples, né? Aquele grupo de pessoas dentro de uma casa, a maioria das pessoas, 70%, 50% a 70% das pessoas que frequentavam os cultos cristãos eram escravos, pessoas descalço, às vezes maltrapilhas. Será que a gente não está muitas vezes sofisticando demais o culto e tirando essa simplicidade do foco central do culto, que deve ser a presença de Deus e obviamente a sua palavra? Então todos esses elementos a gente precisa pensar, porque Deus faz o seu culto para que o pobre participe. Deus faz o seu culto para que ele possa ser feito debaixo de um pé de árvore, debaixo de um casebre, de uma choupana, de uma casa muito simples, mas também possa ser feito num palácio, né? E ele vai ser simples e ter os mesmos elementos tanto em um quanto em outro. Mas esse aspecto da sensualidade, da simplicidade do culto precisa ser visto. Aí, então, imediatamente, depois dos 10 mandamentos e falar do culto, ele vai falar interessantemente sobre os escravos. É interessante isso no capítulo 21, porque Deus vai tomar, logo depois dos 10 mandamentos, o seu culto, mas imediatamente depois do culto, ele vai falar dos escravos. Eram as pessoas mais insignificantes de uma sociedade. Não tinha ninguém abaixo de um escravo. O escravo era a pessoa mais baixa numa sociedade. Era a classe mais baixa, mais desprezada, mais humilhada daquela sociedade. Deus ele não acaba com a escravidão aqui no Antigo Testamento. Ele vai regular como funciona essa escravidão. Por quê? Porque as pessoas ficavam escravas muito facilmente. Você tinha pessoas que eram escravas de todas as classes. Por exemplo, não foi como a escravidão aqui no Brasil, onde se trouxeram escravos da África para cá. Não, qualquer pessoa naquela época se tornaria escravo de uma maneira muito fácil. Você poderia ter pessoas ricas e que de repente, por causa de uma seca, por causa de uma queimada, se tornariam escravos no dia seguinte. Você poderia ter pessoas muito intelectuais, com grande capacidade intelectual, pessoas importantes na sociedade e que do dia à noite poderiam se tornar escravos por causa de situações que acometessem aquela família. Então as pessoas se colocavam como escravos, muitas vezes se vendiam como escravos por causa de dívida, por causa de desastres, porque perderam tudo, entendeu? Então, assim, não havia essa questão, por exemplo, de você negociar a sua dívida a ponto de você ficar pagando ela por tanto tempo que você não se tornasse escravo. Então, a sociedade daquela época tinha um limite, entendeu? Dentro dessas questões
de dívida. Então, um homem que se endividasse naquela época, ele colocava em risco toda a sua família, não apenas sua vida, sua esposa, seus filhos, porque sua esposa e seus filhos se tornariam escravos também. Então, era muito fácil alguém se tornar escravo numa situação dessa, ok? Então a pessoa vai lá, toma um empréstimo para comprar grãos e tudo, e fazer uma plantação, e a colheita, e parte daquela colheita ele iria pagar aquela dívida, mas não deu, a colheita não deu o tanto que tinha que dar. Como é que eu vou pagar? Então, muito facilmente as pessoas se tornavam escravos. Então, Deus vai regulamentar essa questão da escravidão. Se a escravidão, por exemplo, era dentro do povo de Israel mesmo, então, no 7º ano, aquele que era israelita, que se tornou escravo, ele ia sair livre, ok? Outros textos vão dizer para a gente que quando você despedisse seu escravo, você tinha que ser generoso com ele. Você não pode despedir ele de uma mão na frente e outra atrás, entendeu? Sem nada, não. Você tinha que dar condições para que ele começasse a vida, porque senão ele ia se tornar escravo novamente, ok? E aí ele vai falar que se ele chegou sozinho na casa do seu senhor, ele vai sair sozinho. Se ele chegou com mulher e filhos, ele vai sair com a mulher e com os filhos. Se ele chegou sozinho, mas teve mulheres e filhos lá na casa do seu senhor, a mulher e os filhos vão ficar e ele vai embora. Não, mas eu gosto da minha família, eu amo a minha família, eu amo também o meu senhor, e eu quero ficar com ele, eu quero ser escravo dele para sempre. Então, aqui veja, existe um aspecto da humanidade. Por exemplo, nesse mesmo capítulo 21 e 22, vai falar que se um escravo ele fugisse do seu senhor, ele não poderia ser devolvido para o seu senhor. Por que ele fugiu do seu senhor? Porque provavelmente o seu senhor era mau. Então, o trato com o escravo não poderia ser o trato de um objeto que as pessoas faziam. As pessoas não deveriam tratar um escravo como se ele fosse um objeto, um boi, uma vaca, um bem. É uma pessoa que está ali, é isso que Deus vai falar. Deus vai regulamentar justamente essa questão. Então, se o seu Senhor é bom e você gostou dele e ele te trata com humanidade bem, você quer ser escravo para sempre dele, porque ele é um bom Senhor, então você ia furar a sua orelha. O seu senhor ia furar a sua orelha e ali você ia ser escravo dele para sempre, né? E se, por exemplo, um homem, numa situação difícil, e acontecer demais, vendesse sua filha como escrava, né? Só teve aquela dívida, não teve como pagar, então a filha vai ser o pagamento, ou o filho vai ser o pagamento. No caso aqui ele trata da filha, porque ele vai mostrar que a maneira como a gente vai tratar, como as pessoas daquela época iam tratar uma mulher como escravo era diferente da forma que se tratava um homem. E aqui a gente quebra esse conceito de que a Bíblia é machista, de que Deus é machista. Veja, Deus já tem leis específicas para as mulheres, porque as mulheres eram tratadas de forma ainda pior do que os homens. E Deus está dizendo, você não vai fazer isso. Se você tomou essa mulher por escravo, e você teve relações sexuais com ela, e ela então se torna sua mulher, você vai ter que tratá-la de maneira correta. Você não vai poder despedi-la de qualquer jeito. Você, se tiver outra esposa, que os homens daquela época tinham várias mulheres, e não dava para mudar a cultura nesse sentido, naquele momento, depois lá no Novo Testamento, Deus vai mudar isso, porque cultura não se muda do dia à noite, não é uma coisa que você muda rapidamente. Então você vai mudando gradativamente, principalmente atingindo as novas gerações. Mas se você adquirir uma outra esposa, qual era a ideia do cara? Essa aqui é minha escrava, essa aqui eu pego ela, tenho relação sexual com ela quando eu quero e deixo ela por aí. Ela está trabalhando aqui na minha casa e tudo, então de vez em quando eu me sirvo sexualmente dela. Deus vai dizer, você não vai fazer isso. Se você adquirir uma outra esposa, você vai dar as mesmas honras e comida, vestuário e também atenção sexual para essa esposa que você teve por escrava, mas agora ela é sua esposa. Se uma pessoa vendeu a sua filha para você como escrava, como pagamento de uma dívida, e seu filho se casar com ela, você vai tratar ela como uma filha. Ela agora é parte da família.
Está vendo como Deus protege essa mulher que seria usada simplesmente como um meio sexual? Essa mulher agora é protegida. Deus não deixa essa mulher ser tratada simplesmente como um objeto sexual. O cara vai lá, se aproveita sexualmente da mulher e depois joga ela. É minha escrava, eu uso ela como eu quiser. De jeito nenhum. Você não pode fazer isso. Olha, isso é tão avançado, irmãos, que 2000 anos depois que esse texto foi escrito, na época de Jesus, os romanos faziam isso. Pegavam as escravas e tinham relação sexual com elas do jeito que queriam. Os gregos, 1500 anos depois que esse texto foi escrito, faziam a mesma coisa. Entendeu? E Deus está dizendo, de jeito nenhum, vocês não vão fazer isso. E aí entra, a partir do versículo 12, a lei contra a violência. As pessoas, o que vai acontecer numa sociedade diante da violência, ok? E Deus então vai falar que se um homem matar outro, esse homem que matou vai morrer. Então, existe pena de morte no Antigo Testamento, ok? É uma coisa interessante, não existe presídio no Antigo Testamento, não existe prisão no Antigo Testamento, né? As pessoas, e aí você vai ler no capítulo 21 e 22, que existe uma série de crimes que uma pessoa comete, é pena de morte, entendeu? Essa pessoa, se cometer esses crimes, ele vai morrer, porque cometeu esses crimes, no caso, relação sexual com animais, se ele sequestrar uma outra pessoa, se ele matar uma outra pessoa, entendeu? Então, assim, o estuprador, todos esses são punidos com pena de morte. Então, assim, Deus, ele tem um alerta para fazer à sociedade, mostrando que o último estágio de uma sociedade, da destruição de uma sociedade, é a violência. Não existe nada depois da violência, a não ser a morte mesmo. Então, Deus, ele está freando com leis mais firmes toda essa questão da violência dentro de uma sociedade. Não acaba com a violência, ok? Leis mais rígidas não acabam com a violência, mas diminuem muito a violência. Por quê? Porque as pessoas sabem, se eu cometer um crime, eu vou ser punido por aquilo. Se eu pegar um veículo, nessa época aqui, se a pessoa pegasse um veículo e atropelasse outra pessoa, estando embriagado, essa pessoa morreria, que fez esse atropelamento. Não é como aqui, que a pessoa vai livre, sai no mesmo momento, paga a cesta básica, entendeu? Então, assim, por isso que você vê que esses crimes continuam. E essas famílias ficam aí sofrendo a morte dos seus entes queridos pela irresponsabilidade dessas pessoas. Então, meu amado irmão, Deus, ele tem leis que realmente vão colocar dentro de um limite a violência. Você não pode ultrapassar isso aqui. Você não pode ultrapassar esses limites da violência. Se você chegar nesses limites, se você tocar nesses limites da violência, a pena de morte vai cair sobre você, porque você está atirando contra a vida dos outros, você está colocando em risco a vida dos outros, assim também a sua vai ser. Então é onde entra o ditado: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, ok? Então, nós precisamos entender que esses são mandamentos santos, são mandamentos bons, são mandamentos corretos. Ninguém pode tirar a vida do outro e ficar feliz e livre, entendeu? Ninguém pode fazer, por exemplo, como João sem Deus aí. O cara abusou sexualmente de centenas de mulheres e agora lá fica todo caquéticozinho. Ah, eu tô aqui, eu sou pobrezinho, eu tô doente. Não funciona assim não, entendeu? Não funciona assim. Ok? Então, as pessoas saberiam que se fizesse isso, fossem pegas, se uma mulher denunciasse, tivesse prova, esse homem morreria. Então, esse homem não estaria fazendo o que fez. A proporção do erro, do pecado dele, do crime dele, não seria desse jeito. Porque ele saberia que se ele fizesse, ele morreria. Entendeu? Então, assim, aí quem amaldiçoar, versículo 17, pai e mãe, vai ser morto. Quem raptar alguém e vender essa pessoa ou não, também vai ser morto. Quem ferir seu pai e sua mãe, também vai ser morto. Ok? Então, tem vários crimes aqui que a pessoa era punida por
porque matou alguém ou fez outra, cometeu um crime grave. Então essas pessoas eram punidas. Por exemplo, se alguém ferisse um escravo e quebrasse um dente dele, ele ia ter que deixar o escravo sair livre pelo dente que quebrou. Mas qual era a ideia da época? Não, é meio escravo, eu quebro um braço, eu quebro uma perna, eu rebento ele todinho, eu castigo ele de qualquer jeito, eu bato nele até eu extravasar toda a minha raiva. E aí, entende isso? Não podia fazer isso. Mas é meu escravo, é meu bem. Não. É seu escravo, mas ele tem uma pessoa. Então Deus coloca limites para todas essas situações, ok? E aí fala sobre essa questão de briga no meio da rua. Se a pessoa morrer, o outro vai morrer também. Se o cara ficar ferido, aquela pessoa que feriu ele vai pagar, e a pessoa se recuperou direitinho, vai pagar todos os dias que essa pessoa ficou ferida, o trabalho, o sustento da família dele, entendeu? Então, Deus vai colocando todas essas leis aí, e sempre existem juízes, ok? O texto vai dizer lá no versículo 22, e pagará o que os juízes disserem, e vai levar diante dos juízes. Não é uma coisa que cada um faz o que quer, não é uma sociedade onde cada um faz o que deseja, não. Deus estabelece autoridades, e aqui está um texto muito mal entendido, e é muito bom de explicar nesse momento, que toda autoridade foi posta por Deus. Sim, o cargo de autoridade foi posto por Deus. O cargo de autoridade. O rei, os juízes, o governador, essas pessoas, esses cargos foram colocados por Deus. A pessoa que está lá, não. A pessoa que está lá, não. A pessoa que está lá, muitas vezes vem por sucessão, no caso de um rei, é o filho dele, entendeu? Que entrou no cargo. Deus nunca queria aquela pessoa, porque às vezes foi um rei muito ruim, se voltou contra Deus, cometeu injustiças. Entendeu? Então, assim, o cargo foi dado por Deus, foi posto por Deus para colocar ordem nessa sociedade, porque ninguém pode fazer o que quer numa sociedade. O cargo foi posto por Deus, mas o que essa pessoa faz nesse cargo, ou essa própria pessoa, não quer dizer que é de Deus. É isso que você precisa entender. Ok? Porque as pessoas dizem, o presidente que está aí é de Deus. Não quer dizer isso, a Bíblia não disse isso. Ou o presidente que veio antes era de Deus. Tampouco está dizendo isso. Porque aqui eu digo para você, eu não tenho partido político, eu não tenho políticos de estimação, eu não tenho candidatos de estimação. Eu, nesse sentido, como cristão, como pastor, eu sou político. Mas eu não tenho direita ou esquerda ou centro. Ok? Eu não tenho fidelidade com o político tal ou partido tal, eu não tenho ideologia direita, esquerda ou centro, não. E quando o cristão toma essa posição, ele consegue dizer, esse candidato de direita está fazendo isso certo, mas está fazendo isso errado. O candidato de esquerda fez isso certo, ou está fazendo isso certo, mas também fez isso de errado. E assim vice-versa. Ele consegue ter nitidez. A igreja não foi chamada para inclinar-se e fazer alianças políticas com partidos ou com chavos ou com ninguém. Se o Bolsonaro fizer qualquer coisa errada, eu vou dizer ele está errado aqui. Se ele fizer qualquer coisa certa, eu vou dizer ele está certo aqui. Se a esquerda, ou Lula, ou seja lá quem for, fez alguma coisa certa, eu vou dizer ele fez certo aqui. Se ele fez alguma coisa de errado, eu vou dizer ele fez algo errado aqui. Você entende isso, irmão? Isso é muito importante. Os profetas agiram assim. Os profetas não tinham conchavo política, eles podiam chegar lá, como João Batista, botar o dedo na direção de Herodes e dizer para ele, você está errado, você não pode fazer isso, você não pode tomar a mulher do teu irmão. Veja, essa liberdade, essa aliança tão somente com Deus e com a sua palavra e com a sua verdade, irmão, é que é fundamental nesses aspectos políticos. Então, os juízes, esses cargos de autoridades foram postos por Deus, mas as pessoas que estão ali, ou as decisões que essas pessoas tomam, não quer dizer que foi Deus que quis que essa pessoa estivesse ali, no sentido de que o que ela está fazendo Deus aprova, de jeito nenhum. Entendeu? Então nós precisamos distinguir uma coisa e outra. O cargo da pessoa. O cargo da pessoa. O cargo foi Deus que deu. Foi Deus que colocou para gerenciar, para organizar, para colocar leis.
para obedecer às leis que Deus deu, para regulamentar tudo isso, para fazer a lei ser obedecida. Então, os juízes, os governadores, presidentes, reis, todos eles estão ali para obedecer à lei. Eles não estão acima da lei, mas eles estão ali debaixo da lei, obedientes à lei, e para fazer a lei se cumprir, seja com o pobre, com o rico, com o homem ou com a mulher, não importa, com o escravo, com o livre, não importa com quem seja. Ali estão pessoas que devem ser tratadas de maneira correta e não se pode colocar diferença, fazer acepção de pessoas porque é rico, é pobre, é homem, é mulher, é escravo, é livre, ok? Então a lei ela é colocada assim. E por exemplo, aqui tem uma coisa interessante: se um boi chifrar alguém, essa pessoa morrer, aí a gente vai ter problema, entendeu? Essa pessoa que é dona do boi deve indenizar a família. Mas se esse boi foi um acidente, a pessoa está atravessando um campo, entendeu? E vem um boi de lá e chifrou essa pessoa, entendeu? E matou, aí vai haver uma indenização a essa família que perdeu esse ente querido. Mas se esse boi era acostumado a chifrar, o dono já sabia, outros incidentes já haviam acontecido, ninguém morreu, mas outros incidentes já haviam acontecido, e o dono não fez nada, o dono vai pagar com a vida. E o boi vai ser morto e ninguém vai poder comer a carne dele. Entendeu? Você vê como Deus coloca a responsabilidade. E a gente vê esses cachorros no meio da rua, que são de raças muito perigosas, e vão mordendo pessoas, vão atinando contra a vida de pessoas, e esses que são donos não se responsabilizam, entendeu? E acaba acontecendo acidentes, incidentes, e essa pessoa não paga por nada, não acontece nada com essa pessoa, isso não dá nada, ok? E aí a mesma coisa, se alguém abrir uma cova, entendeu? E um boi caiu, uma pessoa cair, então tem que ter indenização, entendeu? Então a justiça é estabelecida. E também a questão do pagamento, da restituição de bens e de roubos e furtos que é colocado aqui. Então é muito importante compreender como Deus não vai colocar ninguém na prisão porque roubou alguma coisa. Deus vai colocar essa pessoa para pagar, para trabalhar. Isso é muito importante, meu irmão. Deus não coloca ninguém, não existe essa ideia de presídio, pessoa ociosa lá, de perna para cima, comendo, bebendo e planejando o mal, ok? Pelo contrário, essa pessoa vai ter que trabalhar para pagar. Se uma pessoa roubou um boi, vai ter que pagar 5 bois. Se roubou uma ovelha, vai pagar 4 ovelhas. Roubar um boi é pior do que roubar uma ovelha, tá vendo? Então aí nós vamos ver, se alguém, aí já tem legítima defesa aqui no versículo 2, capítulo 22, perdão, não esqueci de falar, capítulo 22, versículo 2, já existe legítima defesa, ok? Se alguém arrombar uma casa, foi ferido e morrer, quem matou essa pessoa foi legítima defesa. Agora, se você conseguiu dominar aquela pessoa que está roubando, mas você quer se vingar, entendeu? Porque o roubo é algo errado, ok? O roubo é algo errado, mas você